dar uma olhadinha aqui. Um momentinho só. Tudo certo. Então nós temos aqui uma representação em perspectiva. As guias de perspectiva, a gente vai habilitar essa guia de perspectiva a partir da ferramenta de perspectiva do grid de perspectiva, tá? A gente pode inclusive separar essa ferramenta aqui da nossa barra de ferramentas. Essa ferramenta ao lado dela é a ferramenta de seleção em perspectiva, e que a gente vai conseguir entender logo mais qual o objetivo dessa ferramenta, certo? E então, quando a gente tem eu vou dar uma fechadinha aqui na ferramenta de perspectiva, para a gente dar uma observada em algumas coisas aqui. Eu estava falando, a ferramenta de perspectiva, ela não vai existir dentro de uma camada, tá? Além disso, se nós estivermos trabalhando com vários artboards dentro do Illustrator, né, nós não teremos um grid para cada artboard. Esse grid, ele é um grid de documento, ele não é um grid de artboard. Então, a gente não vai poder ter mais de um grid dentro de um documento do Illustrator, certo? Muito bem. Outra questão importante de se falar sobre a ferramenta de perspectiva é que nem todas as ferramentas são compatíveis com a perspectiva dentro do Illustrator. Existem ferramentas que nós podemos dar uma roubadinha, uma enganadinha ali no uso da perspectiva, até utilizando as próprias guias, mas elas não vão estar atuando dentro dos planos tridimensionais representados pela ferramenta de perspectiva, tá? Eu posso sempre esconder ela aqui. Se eu segurar o Shift e der um duplo clique, a gente pode trocar a posição desse widget, nós chamamos isso de widget, para qualquer outro local. 4 posições diferentes dentro do nosso documento, certo? E utilizando uma dessas ferramentas compatíveis com a ferramenta de perspectiva, nós podemos fechar. Por exemplo, a ferramenta Move não é uma ferramenta compatível com a perspectiva. Quando eu digo que ela não é compatível com a perspectiva, é porque quando nós fizermos um movimento com ela, ela não vai mexer esse objeto em relação à perspectiva. Ela vai simplesmente mexer dentro do documento. Em compensação, e a gente tem a ferramenta de seleção. O atalho é muito parecido com o atalho da ferramenta Move. A ferramenta Move tem um atalho V, e a ferramenta de seleção de perspectiva, ela tem o atalho Shift V. Tá? Então, a gente selecionando essa ferramenta, a gente vai ter uma diferença também na seleção aqui, na representação. E aí sim, essa seleção vai ser feita relacionada à nossa perspectiva. Tá? Ela está mexendo dentro do plano horizontal. Como eu sei isso? Ela está mexendo dentro do plano horizontal porque aqui dentro desse widget nós temos 4 representações. 4, mas eu estou observando apenas uma. Na verdade, nós estamos observando sim 4 representações aqui dentro. Uma delas é o plano horizontal. Ele vai estar representado aqui por esse grid mais embaixo. Tá? Depois eu vou fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui e vamos apagar isso aqui. E agora vamos dar uma observada aqui. Ó. Vou dar um zoom para fora. E aí ó, a gente vai poder ter uma noção. Essas cores são cores padrões, elas podem ser alteradas também. Nós temos aqui o menu View, Perspective Grid, certo? Então, menu View, Perspective Grid. E nós temos várias opções relacionadas a esse grid. Nós podemos travar esse grid para que não seja mais, nós não possamos mexer nele. Nós temos opções de perspectiva, e eu vou mostrar para vocês a relação dessas duas perspectivas aqui. Essa terceira eu vou dar uma noção para vocês. A noção de 3 pontos de fuga na perspectiva ela já fica bem mais complexa. Tá? Então,
e nós podemos salvar um grid como presetagem. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o Define Grid. E o Define Grid ele vai me permitir salvar essa presetagem, dizer quantos pontos de fuga eu quero, as unidades utilizadas na distância desse grid, tá? O escalonamento disso, o Grid Line Every, tantos pontos ou, enfim, a unidade que nós quisermos, vai ser a distância desse grid e ela pode ser alterada aqui dentro mesmo, assim como as suas visualizações. Tá? Além disso, as cores padrões são essas, certo? A opacidade, ela vem uma opacidade padrão de 25%, eu baixei um pouco essa opacidade. E aí nós temos a representação desse grid. Tá? Agora eu cliquei fora aqui, aí ele agora aparece de novo, certo? Vamos dar mais uma olhadinha aqui dentro desse grid, com a ferramenta de... Vocês podem perceber que quando eu altero para alguma outra ferramenta, ele não vai me permitir atuar sobre ela. Né? Deixa eu trancar aqui. Ó. Eu não estou atuando sobre o grid de maneira alguma. Agora, selecionando a ferramenta de grid, vocês lembram que ela está aqui, né? Eu só separei ela aqui para a gente poder visualizar melhor, mas ela está sempre aqui, ó, perto da Mesh Tool, certo? Se vocês se perderem, procurem uma dessas duas ferramentas, Shape Builder também, e vocês vão encontrar ali. Pode estar aparecendo esse ícone também, mas por enquanto a gente quer dar uma olhada nesse. Que é o ícone, é a ferramenta que vai fazer as alterações dentro do nosso grid, certo? A utilização dos planos, ela vai funcionar com esses handlezinhos aqui, a partir dos nossos pontos de fuga, os vanishing points, abrindo e fechando como uma porta, né? Deixa eu abrir aqui um outro arquivo para mostrar para vocês, onde eu tenho algumas representações disso. Então, por exemplo, vocês pensem numa porta, o vanishing point vai ser a dobradiça dessa porta, e o nosso plano vai ser a porta mesmo, né? Então, se eu aplicar um grid aqui, certo? E eu alterar esse grid, vamos alterar esse grid lá, em View, para One Point Perspective, vocês vão entender a noção que eu estou querendo mostrar para vocês em relação a isso. Aqui é a nossa dobradiça, né? E essa bolinha vai fazer a alteração desse vanishing point. E aí, aqui nesse handle, vocês poderão abrir e fechar esse plano para fazer essa utilização. Certo? Muito bem. Aí, outra relação que nós temos aqui é a relação horizontal, pelo plano verde. Vocês também podem fazer essas alterações da mesma forma em relação ao vanishing point, certo? Essa bolinha aqui ela vai nos servir como um guia, uma ajuda. Às vezes a gente vai precisar fazer algum tipo de alteração em algum outro momento. Ele nos ajuda, serve como um guia também. Tá? Isso vai servir para 1, 2 ou 3 pontos de fuga, certo? Aqui nós temos a opção de alterar esse grid, né? A distância das linhas do grid, certo? Deixa eu abrir aqui e mostrar. E esse outro handlezinho aqui vai me permitir movimentar. Ele está nos dois lados, tá? Ele tem aqui e ele também tem aqui. Independente da quantidade de vanishing points que vocês têm, certo? Agora, esse meio aqui que está passando, nós temos a alteração de vanishing point, de ponto de fuga. Nós também temos a relação com o horizonte. Esse ponto aqui, digamos que seja o nosso chão onde nós estamos pisando. E aqui é a nossa altura, a partir de onde nós estamos visualizando essa perspectiva, né? Então aí vocês vão ter essa noção. Se eu alterar o vanishing point para 2 pontos, aquela noção que eu já mostrei para vocês antes, né? Como se nós tivéssemos duas portas. Né? Então nós temos ali duas portas que vão se abrir e se fechar.
de acordo com os nossos vanishing points, né? Os nossos vanishing points sendo as nossas dobradiças. E as relações aqui são as mesmas, né? Tanto do grid quanto do outro. Aí vocês me perguntam, por que o grid não vai até o final? O grid não vai até o final porque existe uma preocupação de uma resolução mínima para essas distâncias de grid, porque lá pelas tantas vocês podem perceber, por exemplo, aqui pelo ground, ele vai começando a ficar meio opaco e aí vai dificultando a visualização do nosso documento. Se é válido ou não, cada um analisa isso da maneira que achar melhor. O grid também pode ser alterado com intersecções para poder fazer essa distância. E outro truquezinho bacana é se nós segurarmos o Alt e clicarmos nos handles, eles alteram a sua visualização, tá? Para ao invés de grid, uma linha com opacidade ou apenas uma linha, né? Ao invés de um campo imaginário ali, ó, nós temos apenas a representação de linhas, certo? Nós podemos salvar essas representações, elas vão aparecer aqui no nosso menu, ou podemos resetar a visualização normal, tá? A relação, aqui nós temos um vanishing point único, né? E essa relação com o nosso guia. A relação com o vanishing point, com 3 vanishing points, com 3 pontos, ela é uma representação mais complexa, porque, por exemplo, ela vai querer, eu vou abrir para vocês, só para vocês visualizarem, porque, na verdade, ela prevê um ponto de vista distante. Então, por exemplo, imaginem que vocês estão de um avião observando um prédio para baixo, né? Então aí nós temos essa relação com esse terceiro vanishing point aqui, e inclusive ele faz outros tipos de alterações, né? Lentes grande angulares de câmeras, enfim, isso pode fazer representação também disso. Se a gente for para cima, a gente está num lugar muito baixo. Vocês podem ver que nós teríamos que subir esse vanishing point de uma forma absurdamente alta para poder trabalhar com ele. E isso dificulta um pouco o trabalho, né? Mas a nossa relação hoje são com 2 vanishing points. Então, voltamos aqui à nossa visualização normal. Vocês viram a relação de resolução que eu falei, né? Ela vai estar ali tranquilamente. Então, a gente teve essa grande atualização aí na ferramenta. Aqui eu peguei uma foto. Essa foto ela tem um terceiro vanishing point, tá? Se vocês visualizarem. Porque afinal de contas, aqui a gente consegue perceber uma leve distorção nessa parede, ó. A gente não tem uma relação totalmente reta dessa ferramenta aqui, dessa imagem, em relação ao grid. Vocês percebem essa diferença, ó. Isso seria a informação de um terceiro vanishing point. E olha, para chegar com esse ângulo aqui, vai muito longe, tá, gente? Então, a partir disso, vocês perceberam ali inicialmente, eu não me preocupei em... Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Não houve a total preocupação em representar isso exatamente como a foto, né? É importante que nós tenhamos aqui a relação de como utilizar a ferramenta. Isso é mais importante, tá? Eu também não fiz essa distância. Eu criei esse céu aqui de uma maneira mais complexa, mas na verdade só para vocês visualizarem. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo muito mais agudo do que o ângulo que havia naquela foto. E vocês percebem que eu tive que ir muito alto para poder fazer uma relação perspectiva com ele. Então,
Por isso essa relação mais difícil do terceiro vanishing point, né? Então, seguindo lá, vamos dar uma olhada aqui. Nós fizemos essa criação em cima aqui da foto, né? Vamos dar uma observada aqui. E aí, nós temos uma relação com símbolos, enfim. Vamos começar lá num outro arquivo, num arquivo novo, né? Eu vou tirar o grid aqui um pouquinho, e aí eu não vou conseguir fechar essa ferramenta. Certo? Por quê? Porque eu não estou utilizando uma ferramenta compatível com a ferramenta de perspectiva. Então, se eu selecionar uma outra aqui, ela já me permite fazer esse fechamento aqui da ferramenta de grid dessa representação. Certo? Com um arquivo novo aberto, nós vamos lá em Place e vamos pegar aqui essa perspectiva. E eu vou diminuir um pouquinho essa foto. Para trabalhar ela mais dentro aqui dos nossos limites, tá? Essa foto também não está exatamente alinhada aqui, né? Então ela vai servir como base mesmo. Não vou me preocupar em fazer esse alinhamento agora aqui, certo? Vamos trancar a layer. E vamos dar uma olhadinha agora no grid. Né? O nosso horizonte, a gente vai tentar perceber onde mais ou menos está a nossa linha de horizonte, a nossa linha média aqui, certo? E aí, nós vamos simplesmente tentar alinhar esses vanishing points, esse horizonte, em relação de uma maneira próxima ao que seria essa nossa imagem, tá? Eu até vou arrastar ele um pouquinho para o lado aqui. Vou tomar como base essa ponta de cima. Ó. E aí, nós vamos tentar fazer uma relação ali com os vanishing points utilizando linhas guias da própria imagem, né, gente? Se a gente quiser mexer aqui também no nosso ground level, uma questão de aumentar e baixar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá tudo certo. É importante a gente fazer essa outra relação aqui também, né? Então, a gente vai tentando acertar aí o nosso vanishing point e a relação aí com o nosso chão, né? Trazendo o horizonte, mexendo aí com as outras relações que a gente tem, tentando buscar algo próximo do que seria essa representação, né? A gente pode abrir aqui também, opa. E aí a gente vai procurando essa relação. Como eu falei, a gente vai achar uma relação próxima, porque afinal de contas essa foto não está também tão correta, né? Eu poderia, com a ferramenta aqui, Move, tentar rotacionar aqui, mas seria uma rotação muito, muito baixa para ser feita, não há necessidade de fazer isso, tá? Então, vou travar de novo aqui, só para a gente não ter problema. E vamos voltar aqui, dar uma observada. Nós acertamos mais ou menos aqui o nosso vanishing point desse lado, certo? Voltando para a ferramenta aqui de perspectiva, nós vamos tentar acertar essa outra relação também, a partir dessas linhas bases aqui,
dessa imagem, né? Como eu falei para vocês, a gente tem esse problema desse terceiro vanishing point aqui, mas a representação pode ser feita tranquilamente dessa forma. Certo? Muito bem. Temos a nossa grade aqui estabelecida, né? Com a nossa grade estabelecida, agora nós vamos precisar começar a criar essa imagem, né? E aí a gente vai observar as relações que nós temos dentro dessa imagem e através disso nós vamos utilizar as ferramentas de polígono, são ferramentas compatíveis diretamente com a ferramenta de perspectiva. Então eu posso, por exemplo, começar. Vamos criar uma camada nova, certo? E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos a seleção. É necessário que nós façamos a seleção desse left grid, certo? E nós temos uma numeração ali ao lado. Essa numeração nos vai ser útil mais além, certo? Vamos começar então aqui a nossa criação. Mais ou menos alinhado aqui ao grid. Vocês podem perceber que à medida que eu vou arrastando, ele vai criando em relação ao grid essa linha, certo? Uma linha branca, uma forma branca, um retângulo branco que está sendo criado. Nós poderíamos, inclusive, criar esse retângulo através de todo esse espaço e depois utilizar a ferramenta de tesoura para recortar essa outra parte aqui, mas eu vou simplesmente criar aqui mais uma parte fazendo esse alinhamento. Aí. Então nós já temos aí duas partes. Elas estão com essas bordas pretas, né? É uma questão apenas de retirar aqui o nosso stroke, né? Nosso contorno. E aí a gente pode dar uma observada ali. Elas estão numa boa. Vamos dar um zoom out. Então nós já temos aqui essa parte da frente, a parte da esquerda, trabalhando dentro desse plano, né? E agora, eu vou querer fazer, a gente já podia fazer essa parte aqui, né? Já que nós estamos desse lado todo mesmo, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos criar ele. Em alinhamentos, nós temos os nossos Smart Guides ligados, né? E aí, fazendo mais uma parte ali, ó. Pode passar um pouquinho, não tem problema. A gente deu ali uma outra cor para essa área, né? Então, vamos alterar essa cor. Não era exatamente um laranja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essa cor. Vamos colocar aqui um ciano 34. Um magenta 69. 98 de amarelo. E o preto pode ficar em 0. Né? Então a gente já tem aqui uma parte da nossa casa aí, né? Para vocês darem uma visualizadinha do que está acontecendo já, certo? Muito bem. Agora a gente pode partir para o outro lado. Eu vou selecionar de novo aqui o nosso retângulo, certo? E qualquer uma dessas ferramentas que vocês quiserem utilizar, elas vão grudar, vamos dizer assim,
ali no nosso grid em perspectiva. Tá? Então agora eu vou fazer essa outra parte de cima aqui. Eu vou inclusive selecionar um branco aqui. Na verdade não vou nem... Ó, só um pouquinho. Opa. Aí. Vamos começar a desenhar primeiro, né? Então eu vou desenhar em conjunto aqui e vou para lá. Opa! Mas o que está acontecendo? Afinal de contas, se eu riscar para o outro lado, se eu passar o mouse para o outro lado, ele vai ter que passar lá para outro grid, certo? Não, errado. Nós estamos com o grid azul ativo, o lado esquerdo, certo? Para nós ativarmos o lado direito, nós precisamos ou clicar aqui dentro, antes de começar a fazer a nossa forma, ou nós temos o atalho no teclado, e para isso servem os números que tem aqui dentro. Tá? Nós temos 3 números diferentes, nós temos o número 1, o número 2, desculpa, 4 números, do 1 ao 4. O 4 vai ser o equivalente a esse círculo de fora aqui, né, fora do cubo, e vai ser o plano normal de trabalho do Illustrator. Tá? Então vamos fazer o seguinte, apertado o número 3, começou a ser laranja aqui, vocês veem que eles vão extrapolando os limites do nosso grid. Né? Então, eu vou até aqui. Mais ou menos ali na mesma altura que nós criamos o outro. Qualquer coisa a gente pode dar uma alteradinha, não tem problema. Né? Mas não é essa cor que a gente quer utilizar. Vamos utilizar um tomzinho de cinza aqui. Pode ser um pouco mais claro. Né? Afinal de contas, esse branco aqui está mais claro porque o sol está batendo ali, esse lado está mais escuro. Né? A gente vê aqui na própria foto, tem uma relação de sombra. Muito bem. Feito isso, depois a gente dá uma olhadinha melhor ali nos alinhamentos todos que são necessários. Mas, essencialmente, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem pegar a ferramenta de seleção, e aí deixa eu mostrar aqui de novo a diferença. Ó. Se eu utilizar a ferramenta normal de movimento, eu vou simplesmente mexer isso no espaço. Né? Agora, se eu utilizar a ferramenta de seleção de perspectiva, a posição dela é aqui, nós vamos ter um movimento em relação ao grid. Né? Além disso, nós estamos visualizando aqui, nós temos o nosso bounding box, que é aquela seleçãozinha em volta da nossa forma. A seleção normal seria essa, né? E Ctrl Shift B é o atalho para mostrar ou para esconder isso. E as transformações dentro da ferramenta de perspectiva, elas são um pouco mais complexas do que o normal. Porque se nós tentarmos utilizar, por exemplo, a ferramenta Scale, ela não vai funcionar de forma perspectiva. Já o Bounding Box vai fazer isso rapidamente. Outra forma, deixa eu mostrar o Scale como vai funcionar. Ó, o Scale simplesmente vai fazer essa alteração independente da nossa perspectiva. Tá? Uma outra maneira de se fazer isso, eu vou selecionar aqui a ferramenta de perspectiva, é utilizar o menu Transform. Tá? E a gente vai dar uma olhadinha mais além aí, na relação do menu Transform. Por exemplo, se eu quiser aumentar para baixo essa borda aqui da marquise, eu posso vir aqui no menu Transform, aumentar a altura dela, posso pegar esse ponto de referência, o ponto de cima, né? E sei lá. Vamos utilizar aqui asterisco 3. Né? O Illustrator vai multiplicar por 3 o tamanho disso, né? Tanto que aqui passou para 150 e poucos. Eu posso inclusive somar isso e eu quero colocar mais uns 400 pontos. Maravilha, o Illustrator faz também. Certo? Dentro do menu Transform. As maneiras mais fáceis, aliás, as maneiras mais objetivas de se utilizar a ferramenta de transformação com a perspectiva. Outras formas, inclusive a seleção direta. Em alguns momentos a seleção direta vai parecer que está trabalhando dentro da perspectiva, mas ela tem as suas peculiaridades. Tá? Então é importante vocês terem a noção de que é a seleção perspectiva
com os bounding box. Deixa eu dar um Ctrl Shift B aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Aqui, a linha da borda do objeto, nós temos também essa relação, mas o Ctrl Shift B vai nos dar o bounding box, que em perspectiva vai aparecer e vai nos ajudar a fazer todas essas transformações. Certo? Muito bem. Então, nós já trocamos de plano, né? Só para mostrar para vocês aqui, sem um grid ativo, a nossa ferramenta vai funcionar de forma normal. Agora, e aí como eu mostrei para vocês antes, se eu tiver com essa ferramenta selecionada e eu quiser alterar isso para algum plano, é só apertar de 1 a 4 para poder ter essa relação. Na verdade, de 1 a 3, e a gente pode ainda jogar ele para o plano normal. Tá? Enfim, depois ele vai aceitar essa alteração, e se a gente usar a ferramenta Move normal, ela vai trabalhar ela de outra forma. Vamos colocar aqui o nosso outro lado. Tá? Mas assim, ó, eu queria que o grid desaparecesse agora, para eu poder fazer a transformação. A gente pode diminuir a opacidade dele, como eu mostrei para vocês antes. Isso acaba, às vezes, enchendo um pouco o saco, atrapalhando a visualização, né? A gente pode diminuir essa visualização, de repente, para 15% ali. E ele vai aparecer bem de leve, né? Ou a gente pode, se a gente for esconder, olha aqui, ó. Mais uma vez, né? Eu falei, a gente precisa estar com ferramentas parceiras, vamos dizer assim, da nossa perspectiva para poder fazer essa utilização. Então, vamos dar uma observada aqui, voltar para a nossa ferramenta de perspectiva, e no plano correto, nós vamos criar mais uma parte dentro da perspectiva, né? Importante a gente estar aí com essa relação. Os Smart Guides vão ajudando, né, a fazer os alinhamentos corretos. Eu vou fazer a alteração de cor de novo. A gente pode inclusive usar o eyedropper aqui, né, e roubar essa cor dessa outra parede e depois dar uma escurecida nela, né? Na verdade, a cor que a gente utilizou ali no nosso outro documento foi a seguinte, foi 46 de ciano, 69 de magenta, 100 no amarelo e 51%, pode ser 51% de preto. Tá? Já dá uma escurecidinha, já dá uma noção um pouco diferenciada ali da nossa arte aqui. Né? E agora a gente tem mais um pedacinho ali para fazer, essa outra parede aqui. Né? Então vamos lá, criar mais aquela outra parte ali da parede. E aí, vamos dar uma puxadinha aqui e fazer um pedacinho dela. E essa aqui vai ser branca também, né? Pode ser mais ou menos esse tom aqui. Tranquilamente. Ela ainda teria um efeitinho de sombra a mais. Mas a importância agora aqui é nós trazermos para um tom mais próximo, né? Muito bem. Nós temos a nossa fachada, quase toda ela, né? Representada aqui. Vamos dar uma olhadinha nas nossas camadas. Opa! Estou indo adiante aqui, indo e voltando. É porque está escondido. Né? Nós temos tudo isso representado dentro de uma mesma camada. Nós podemos, de repente, trabalhar esse plano dentro de uma camada específica, esse outro plano dentro de uma outra camada específica, né? Para uma melhor organização, para saber onde cada parte está. Agora, nós temos essa parte de cima aqui para criar, né? Esse teto para fazer essa criação. Para fazer esse teto,
nós vamos trabalhar no plano horizontal e ele não vai aceitar a seleção. E isso é bom a gente ter sempre noção, porque nós não estamos com uma ferramenta específica, uma ferramenta que pode ser trabalhada com a perspectiva. Se a gente selecionar aqui já a ferramenta de criação de formas, isso já vai mudar. Muito bem, estamos no nosso grid horizontal e aí nós podemos utilizar essas referências para criar mais uma vez ali. E aí, como ele tem mais relações, ele fica um pouquinho mais complicado de trabalhar. O importante é a gente ligar ela lá com a esquerda. Ó. Depois a gente pode fazer alguma alteraçãozinha, alguma coisa. Eu vou dar uma escurecidinha um pouco mais nessa cor. Na verdade, nós poderíamos até fazer aqui um gradiente, né? E esse gradiente poderia ser, a gente pode arrastar essa cor aqui para cá. E aí depois a gente deixa ele uma cor um pouco mais clara. Vou trazer essa cor aqui para esse canto. Eu vou tirar esse branco. Eu vou dar um pouquinho mais de branco aqui. Certo? E a gente pode alterar um pouco também a angulação desse gradiente. De repente vamos botar um 60 aqui. As mudanças não vão aparecer. Vocês podem perceber o ângulo ali, ó, do gradiente por esse pedacinho de preto, tá? E eu vou trazer ele para cá. E esse outro para fora aqui. E é isso aí. Certo? A gente depois vai precisar dar uma alteradinha ali no gradiente. Agora vamos ver uma coisa aqui. Ele está passando por cima dessa parede, né? Isso está incorreto. Isso é facilmente alterado. E aqui por cima também, mais óbvio ainda, né? Isso pode ser facilmente alterado pela nossa utilização das camadas, né? Se eu trouxer aqui para baixo, resolvido o nosso problema. Muito bem. Resolvido esse problema, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar a ferramenta de zoom. E aí a gente tem uma leve alteração ali. Eu vou fazer essa alteração com a ferramenta de seleção direta. Vou selecionar fora. Vou dar um clique só no Anchor Point. E vou clicar e vou arrastar ele até aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Não causou nenhum problema para a nossa forma em outros lugares. Certo? Agora, um recurso importante também, dos principais que faltou ser mostrado, e é um dos menos conhecidos dentro da ferramenta de perspectiva, é como eu farei esse pilar aqui, ó, essa continuação desse pilar nessa representação. Porque, na verdade, a princípio eu trabalharia dentro do plano esquerdo, né, do azul, ou trabalharia dentro do plano direito, que de repente vocês pensariam. Ele está de frente para cá e a perspectiva dele é relacionada a esse plano, né? Então, se eu pegar essa ferramenta, eu vou dar uma... Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não vou utilizar o gradiente, eu vou utilizar uma cor pura, né? Vou dar uma escurecidinha a mais aqui. Talvez tenha ido demais. E vamos voltar aqui, vou esconder a nossa cor. E vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Eu vou selecionar esse plano, né? E vou desenhar, e vou desenhar aqui. Tranquilo, né? Desenhou lá no fundo. Mas, se eu precisasse utilizar essa relação do grid aqui, ó, para desenhar. Ele está aqui fora. Vamos arrastar ele lá para dentro, né? Ele não vai arrastar. Como eu posso fazer esse movimento? A gente vai com a ferramenta de seleção de perspectiva, selecionar essa forma
e apertar e segurar o botão 5 no teclado. Fazendo isso, nós entramos no nosso plano em profundidade. E aí, nós podemos fazer utilização dentro desse plano. Agora ele está mais lá no fundo, ó, e ele vai ter um estabelecimento, vamos dizer assim, ó, numa camada mais ao fundo desse plano, né? Várias camadas, ele vai estar fazendo a relação com essas camadas desse plano aqui, certo? O pessoal que entrou depois aí, não se preocupe, o vídeo pode ser assistido depois, tá? O Leonardo também comentou que a ferramenta já existe dentro do Illustrator 4 também, né? Mas ela teve uma grande melhoria para dentro do CS5, tá? Uma utilização muito melhor. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós precisamos fazer, tá? Esse pilar aqui, eu vou alinhar ele mais ou menos ali em relação ao as minhas formas, né? Os Smart Guides não estão me ajudando muito nisso nesse momento, tudo bem. Vamos dar um zoomzinho ali para dar uma observada melhor nisso. Olha lá. Ferramenta de seleção importante, hein? Ferramenta de seleção em perspectiva. E agora vamos chegando lá onde é necessário. Certo? E eu vou dar um zoom maior aqui. Vamos sair um pouquinho. E vamos dar uma observada aqui nessa relação. Ó. Ela me parece também um pouco mais distante aqui. Ó. Eu vou descer aqui, vamos dar uma olhadinha. Opa! Vamos dar um zoom, né? Mais tranquilo. Mais correto, vamos dizer assim, se fazer, né? E eu vou aumentar um pouquinho aqui. Que nós temos esse chão aqui. Eu vou pegar mais ou menos essa referência aqui, ó. Tá? E vamos dar uma olhada. Tudo certo? A princípio, parece, né? Vamos aumentar um pouco só aqui, porque ele não está colado ali no fundo, né? Ele, na verdade, vem um pouquinho mais adiante aqui. Ó, ele vem nessa relação aqui, ó. Meio que baseado aqui, ó, nessa outra linha, tá? Então, a gente vai dar uma observada mais ou menos nesse ponto e cair aqui um pouquinho. Agora me parece melhor, ok? Para fazer... Opa, e eu mexi nesse teto aqui sem querer. Foi isso que eu fiz? Vamos observar lá como está a função do nosso teto. Muito bem. Eu tinha feito aquele ajustezinho, né? A gente seleciona só o ponto para ajustar ele ali. Muito bem. Vamos ver. Conferindo. Aqui a gente tem uma leve falhinha onde nós podemos fazer ali algumas alterações também. Tá, pessoal? E aí, detalhezinhos para nós utilizarmos depois à medida que nós formos trabalhando em cima da ferramenta. Tá? Estamos quase lá. Eu vou pegar a ferramenta de seleção do background, vou trabalhar dentro do meu plano horizontal e eu vou pegar esse teto aqui, esse telhado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele não está extrapolando ali, não está atrapalhando. Eu vou pegar esse teto, esse telhado aqui e vou fazer essa parte aqui do chão, né? Então, com a ferramenta de seleção em perspectiva, se eu arrastar para baixo, vocês lembram, né?
ele vai estar deslizando isso pelo plano, né? Como se eu estivesse jogando passando um pano em cima de uma mesa, por exemplo. Então, na verdade, o que nós queremos fazer aqui é copiar isso para baixo. Então, de novo, aqui nós vamos utilizar aquele atalho que eu mostrei para vocês da tecla 5, da tecla numérica 5 no teclado. Então, eu vou pegar a ferramenta de seleção em perspectiva, selecionar ela, arrastar, segurar o 5. Ó, eu vou selecionar o 5 antes de começar a arrastar. E aí ela vai na profundidade do meu documento. Além disso, a gente vai segurar o Alt e o nosso cursor vai mudar mais um pouco em função da necessidade de se criar uma cópia dessa camada, certo? Desse objeto. Eu só vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção direta, vou arrastar esse aqui um pouquinho para dentro, não vai fazer a menor diferença porque está escondido ali, né? E aqui a gente vai deixar essa perspectiva toda de relacionada já que a gente tem aqui, né? Se vocês quiserem, podem alterar a cor desse chão. Eu posso deixar, a gente pode deixar esse chão branco também, não tem problema. E nós temos teto, nós temos chão e as paredes, né? Muito bem. Tinha umas janelas ali. Então, a gente pode fazer essas janelas. As janelas, eu fiz a criação anteriormente e eu botei ela aqui nos símbolos. Mas, como eu não carreguei ainda esses símbolos, né? A gente vai precisar fazer isso agora. Então, nós vamos aqui no nosso doc, procurar os símbolos, clicar com o botão, nesse botãozinho aqui, que é o nosso menuzinho on the fly, e nós vamos abrir uma biblioteca de símbolos, né? Nós não temos aqui, na verdade eu já tenho aqui anteriormente, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês podem perceber que esse nome aqui é esse mesmo nome. Por quê? Porque de fato, eu selecionei o arquivo onde eu salvei esse símbolo, né? E ele não vai abrir o arquivo todo de novo. O que ele vai abrir é apenas a minha biblioteca de símbolos, baseado no local onde eu pedi para ser aberto esse documento. Então ali vocês vão perceber, eu não fiz questão de deletar esses outros símbolos, eu não me preocupei com isso, certo? Então nós temos ali a nossa janela, tá? Nós vamos arrastar esse símbolo para cá. E aí com a ferramenta correta, nós vamos clicar e arrastar isso aqui para dentro, certo? Vamos dar uma alteradinha no tamanho. E aí com o Alt, a gente pode clicar e arrastar para o lado e duplicar essas janelas. Certo? Mais uma vez. Agora, eu vou clicar nessa, arrastar para o lado e apertar o meu botão número 1 e apertar o Alt. E aí sim, soltar o mouse. O clique do mouse. Mais uma vez, arrastando para o lado, mais uma janela. E aí nós temos essa utilização da colocação de símbolos, né? O Isolation Mode do Illustrator também funciona com essa ferramenta, tá? E ele vai funcionar da seguinte forma. Se eu der um duplo clique em uma forma qualquer, ele vai me abrir ela em Isolation Mode, né? Para eu mexer apenas nela. E tranquilo. Posso dar um ESC. Eu posso fazer isso com símbolos também. Só que fazendo isso com símbolos, por exemplo, num símbolo, ele me dá um aviso. You're about to edit symbol definition. Any edits to the symbol will be applied to all instances. Então, ele está me avisando que se eu fizer uma alteração aqui, eu não tirei o link do símbolo e ele vai alterar todos os outros.
Isso é bem interessante quando a gente precisa fazer uma alteração em massa, né? E o símbolo vai nos servir para isso. Então, vamos dar um OK aqui. E ele abriu de uma maneira diferente. Por quê? Boa pergunta. A gente não consegue entender por que os objetos eles abrem de uma forma e os símbolos de outra. Mas, a princípio, como ele vai fazer uma alteração em massa, o Illustrator aparentemente entende que nós precisamos ter a visualização correta desse símbolo para que essa aplicação seja bem feita. Então, por exemplo, se vocês moverem esse símbolo, olha só o que vai acontecer. Certo? Só para que isso fique claro, vou dar um Ctrl Z e nós vamos voltar aqui para o modo. Então, assim, ó, perigoso. Se vocês moverem esse símbolo, ele vai mover aqui dentro também. Agora, se vocês quiserem fazer, sei lá, uma alteração de cor, por exemplo, ou uma alteração na forma, vocês querem alterar esse gradiente, de repente, tá? Deixar isso diferente. Maravilha, pode ser feito. Da OESC, as alterações todas foram feitas, tá? Vocês podem fazer a aplicação de efeitos tranquilamente aqui dentro, né? Se vocês fizerem uma aplicação ali, por exemplo, de Dorock Shadow, para tentar dar um efeitinho ali de profundidade dentro da nossa janela, isso não vai ter problema algum, né? Vou mexer aqui no nosso offset. Para o outro lado aqui. Eu estou indo devagarinho aqui para que vocês visualizem o uso da ferramenta, né, gente? Aí. De maneira bem objetiva, bem rápida, certo? Uma profundidadezinha. Se vocês quiserem aplicar esse efeito a outros locais, basta selecionar. Isso aqui nós chamamos de, originalmente, até pela própria Adobe, chamado de almôndega, tá, gente? E selecionando essa almôndega, inclusive ele já nos avisa. Se eu quiser, eu posso clicar e arrastar isso, tá? E quando ela tem essa definição interna aqui, esse preenchimento em gradiente, é porque foi um efeito aplicado a ela. Se a gente segurar o Alt e arrastar isso, ele vai duplicar esse efeito, tá? Esse efeito ele não vai funcionar dessa forma nesse lado aqui, porque nós temos uma outra incidência de luz atuando sobre sobre as nossas janelas, né? Então a gente vai arrastando isso para as outras desse mesmo lado e aplicando isso de forma diferente, então nesse outro contexto aqui, né? Então aí a gente já muda de plano, já seleciona. Vocês podem ver que à medida que a gente vai selecionando aqui, vai mudando de plano, né? Então é mais ou menos isso. Ok? Aquela sombrinha ali que depois a gente fez embaixo ali, na verdade o que eu fiz foi pegar esse retângulo aqui e eu fiz uma bordinha aqui para ele ficar junto desse elemento aqui, ó. Tá? Então eu posso alterar essa cor aqui para uma cor. Vamos pegar aqui. Vou dar uma escurecidinha de leve. Tá? A gente vai mexer na nossa layer e vai trazer isso para baixo. Inclusive, até a gente pode criar uma nova layer e trazer isso para ela. Tá? Como está aquele objeto ali selecionado, aparece um quadradinho aqui, eu vou clicar nesse quadradinho e arrastar para baixo. E ele automaticamente ali vai arrastar isso para mim. Né? Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, para a gente ter uma noçãozinha de que isso é uma base. Né? Opa! Vamos dar um zoom para poder arrastar isso melhor. Com o Shift segurado. Aí. Muito bem, né? Um efeitinho de sombra aqui. A gente pode, na verdade, dar uma roubadinha ali, né? Tranquilamente. Utilizar, por exemplo, a nossa pen dentro dessa mesma camada.
e aplicar ali um efeitinho de sombra. Na verdade, nós teríamos que, além disso, aí, ó, ele fez esse path, e aí se eu alterar essa cor, ele ficou ali por dentro, na verdade, né? Vamos usar a ferramenta aqui de seleção. Vamos esconder isso e vamos usar a ferramenta de seleção. Perspectiva, ó. Ele fez de uma maneira incorreta, na verdade. Isso, eu vou deletar. E aí, a gente vai fazer isso melhor aqui. Tá? Aí os Smart Guides não estão colaborando muito, né? Se a gente der um Ctrl U ali, a gente pode desligar esses Smart Guides para nos ajudar com isso. E aí ele fez uma bagunça ali no que eu queria representar para vocês. Certo? Deixa eu dar uma mostradinha aqui para vocês. Temos algumas diferenças para o projeto final, né? Eu adicionei um fundo. Esse fundo, simplesmente vocês podem adicionar um retângulo atrás disso tudo e aplicar um gradiente, né? Aquele mesmo gradiente que nós aplicamos, por exemplo, aqui no teto. Mesma forma de utilização dessa ferramenta, né? Esse chão aqui a gente fez uma duplicação desse piso, e aí com o Alt, né? Assim como outro chão, e aí vocês têm essa representação aqui, né? Vamos esconder aqui os nossos símbolos. Posso fechar isso aqui, não tem problema algum, né? E aqui a base, eu fiz de um lado, tem uma sombrinha ali, ó, e a base feita para o outro lado, essa base dessa casa. Aí ainda teríamos mais uns detalhezinhos, poderíamos colocar. A princípio isso aqui é um degrauzinho muito baixo, não tem problema algum, né? E podem ser feitas outras aplicações, uma aplicação de textura com algum estilo, alguma coisa, nessa relação também. A gente tem que tomar cuidado só que as aplicações de textura, elas não vão estar muito bem relacionadas com a ferramenta de perspectiva, tá, gente? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma ideia básica de como é feito o uso da ferramenta de perspectiva. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o Illustrator, esse programa sensacional para a criação de vetorização, tá? E espero que vocês gostem aqui dos cursos da Alphamídia. Por favor, entrem em contato, venham aí, apareçam, batam um papo conosco, tomem um cafezinho, confiram os nossos cursos. Nós estamos aguardando todos vocês aqui de braços abertos e tenham ótimas aulas, tenham um ótimo dia, tudo de bom para vocês. Mais uma vez, o meu nome é Marcelo Plentes, eu agradeço vocês por terem assistido essa aula e nos encontramos nos cursos aí da Alphamídia, certo? Até mais, um grande abraço. Alguém tiver alguma pergunta agora, alguma coisa mais específica, a gente pode resolver, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.